Olá, está começando De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com a vereadora Denise Pessoa, do PT. Vamos falar sobre o seu projeto de lei que já tramita pela casa, voltado a incluir o Moinho de Anarrec no plano diretor do município. Tudo bem, vereadora? É um prazer recebê-la. Prazer é meu. Vereadora, essa questão do Moinho de Anarrec tem mobilizado não só os moradores das imediações da localidade de Anarrec, mas toda a Caxias do Sul, por conta de um fato lamentável que foi a destruição da torre em 7 de setembro do ano passado. Então, para situar quem está nos acompanhando, eu gostaria que a senhora relatasse desde esse episódio da destruição, como é que vem acontecendo todo esse debate, para daí então explicarmos o seu projeto. Bom, eu entendo que essa mobilização em torno, né, do Moinho de Anarrec, ele tem sido um marco para a história da nossa cidade, ou até mesmo para a forma como se trata o patrimônio histórico da nossa cidade. Acho que os caxienses estão cansados de verem os seus patrimônios destruídos, escondidos, né? Então a gente tem aí o Ópera, que foi destruído, a gente tem a Casa Rosa do Eberle também, que está, né, meio que soterrada entre duas torres, né, escondida. Então a população não está mais conseguindo reconhecer a sua história na arquitetura da nossa cidade. E nesse sentido, eu já tenho acompanhado há algum tempo, né, essa temática de preservação do patrimônio, né, sou arquiteta de formação, fui membro do COMPAC da nossa cidade, então também... O Conselho do Patrimônio Histórico. Conselho de Patrimônio Histórico. E no DA de Arquitetura, junto com o movimento estudantil, a gente sempre também defendeu o patrimônio, né? A gente fazia várias mobilizações, inclusive... lutamos para o tombamento do Alto Palácio, que é um prédio também histórico e muito importante na nossa cidade, que foi tombado, né, enquanto movimento estudantil. E naquele 7 de setembro, alguns amigos meus, arquitetos, estudantes de arquitetura, que moram em Anarrec, então me ligaram para ir ver aquela situação que estava acontecendo lá em Anarrec, né? Então eu acompanhei no dia 7 de setembro de 2012 a destruição que foi, né, claro, depois da destruição. E naquele dia, né, as pessoas que mobilizaram ali conseguiram colocar uma máquina na frente e impossibilitar o acesso, né, de qualquer outra máquina no terreno que fosse, né, destruir o prédio, né. Bom, derrubaram um prédio que tinha mais de 50 anos, né, ele é de 1942, né. Então, hoje, tanto a nossa lei orgânica, o plano diretor, ele fala que prédios com mais de 50 anos, para ocorrer qualquer intervenção, né, ele precisa passar pelo COMPAC, né? Mesmo sem ser tombado. Mesmo sem ser tombado. Essa é uma, né, essa é uma diretriz, né, para qualquer prédio da nossa cidade. Então, se a sua casa, né, tem mais de 50 anos e você pretende fazer qualquer intervenção nela, precisa passar pelo COMPAC para ter autorização. E o proprietário deliberadamente decidiu destruir. E só não conseguiu chegar a cabo porque a população revoltada, se os mobilizou. Relatos que se contam que se atravessaram Sim. Entre as máquinas e simplesmente não deixaram continuar. É. E aí se criou um imbróglio jurídico, pelo qual ele diz que tem o direito como proprietário de fazer o que bem entende, e a prefeitura entrou e conseguiu, inclusive, já uma liminar. Na verdade, também tem uma outra situação de que aquele prédio já tinha iniciado o processo de tombamento. Então, ele tinha um processo de tombamento provisório. Como o proprietário, ele era um proprietário novo que tinha comprado a área num leilão, né? Então, ele alega que não sabia, né, desse processo de tombamento. Mas a partir do momento que ele inicia e de que o proprietário mesmo anterior já tenha sido informado, isso é considerado como, mesmo que o outro compre, já está, né, sendo considerado que tem a informação existe. E como é que a senhora observou as providências da prefeitura nesse sentido? A propósito, tivemos uma audiência pública recentemente e os representantes da prefeitura trouxeram que estão tomando as providências cabíveis do ponto de vista judicial. Como é que tem funcionado isso? Eu acredito que a prefeitura tem se mobilizado muito pela mobilização da população. Claro. Porque até aquele dia, eu me lembro, né, a gente ficou até o final do dia 7, era quase noite, já era noite. 7 de setembro do ano passado. Isso, do ano passado, isso. Quando houve a demolição e não tinha guarda municipal lá.
não tinha guarda o dia inteiro, não tinha alguém cuidando daquela área. Se não fossem os moradores estarem cuidando da área, provavelmente estaria, né, todo o complexo, né, vindo abaixo, né? Então, eu entendo que a mobilização... Hoje a prefeitura tem tomado algumas posturas em função, né, de que a mobilização foi grande. Se criou um movimento pró-moinho, se construiu um abaixo-assinado, se procurou... E esse movimento, inclusive, né, tem a arquiteta Daniela que participa, tem outras pessoas, o Virgílio, né, e eles todos se mobilizaram, foram para a reunião do Compac, cobraram, foram no Ministério Público, né, tem advogado também do movimento que participa. Ficou paralisado, né? Que ele não conseguiu dar sequência à destruição, mas também não restaurou o que foi demolido. O processo está em trâmite, né? A prefeitura parece que busca, pelo menos dizem, né, que ela busca que o proprietário retire também os equipamentos que estão dentro do prédio, que são preservados. Mas que até agora não foi feito nada, nenhuma lona foi colocada para proteger esses equipamentos que estão lá ainda em bom estado, esse mobiliário, que na verdade toda a estrutura interna também era bastante preciosa, né? Uma recuperação histórica desde 1942, quando foi implantado, que utilidade, que formas de exploração esse moinho teve ao longo dos anos, que justifique essa importância histórica. Claro que muitas das pessoas que estão nos acompanhando já devem conhecer, mas para a gente recuperar um pouco isso. Ele, na verdade, trabalhou muito com essa questão agrícola, uma cooperativa agrícola, né? Então, ele trazia, era quase como um eixo ali do Campo de Cima da Serra, Criúva, né? E os distritos com a cidade. Então, tem ligação com os tropeiros, né? Histórica. E ele tem essa relação econômica, ele foi um polo, né, econômico na área da agricultura, que atraía então toda essa parte de agricultura e depois então passava para o comércio, né? Então essa questão econômica e histórica, ela é única desse, né, desse equipamento, desse prédio. E foi conhecido então como o moinho farinha de trigo vigorosa, né? Então esse que era o nome, né, original. E a arquitetura dele, né, ele é um dos moinhos então mais conservados que a gente tinha, né, que a gente ainda tem uma parte dele, né? De arquitetura original. Isso, arquitetura original, de mobiliário, de equipamento, né? Ele traz muito a realidade de um outro período. Então, o setor histórico de Anarrec, né, ele fica bastante comprometido, né, com essa intervenção, né, criminosa sobre esse prédio. E Anarrec tem essa necessidade, esse reconhecimento desse prédio como, né, um prédio de valor, né? E por que então desse projeto de lei, entrando na sua matéria especificamente, que o texto ele é muito simples, não é um projeto extenso, mas ele tem uma intenção bastante específica, que é incluir então o domicílio, esse endereço do moinho de Anarrec no plano diretor do município, voltado então a garantir a proteção histórica, patrimonial. Qual é o valor de se ter esse domicílio constando do plano diretor do município, que dá todas as diretrizes urbanas, se podemos dizer assim, da cidade e também da área rural? Bom, o projeto, na verdade, ele surgiu em função de que o processo de tombamento não avançou, né, primeiro, né? Então, o processo de tombamento ainda não avançou, a prefeitura diz que da forma como está, fica com o processo tramitando, que como ele está hoje, na forma como ele está, é complicado tombar, então tem toda uma divergência ainda sobre a questão do tombamento. Então, como forma de proteção daquele prédio de reconhecimento, que a gente então elaborou esse projeto, que ele coloca esse complexo então no anexo 7 e no 13 do plano diretor, que falam então do patrimônio histórico da nossa cidade. E a partir do momento em que ele é incluído nesses anexos, ele fica então também com algumas facilidades com o poder público, né? Então podem serem realizadas, né? Pode ocorrer parcerias público-privadas na reestruturação desse prédio, né? Na reforma desse prédio, mas também depois para manutenção, né? Se de repente a prefeitura, junto com a iniciativa privada, pensar em alguma proposta para aquele prédio que atenda a nossa cidade.
ou que auxilie, ou que seja, de repente, um ponto cultural de ANARREC, ou mesmo, sei lá, um museu de memória do comércio agrícola, Mas né? sob a supervisão do poder público. Com o poder público, com parceria com o poder público, né? Então, ele abre essa possibilidade, né? Ele facilita nesse sentido. A partir do momento em que ele está sendo identificado no plano diretor, os prédios que estão no anexo, nos anexos 7 e 13, né, eles têm essa facilidade a mais do que os outros, né? Nessa audiência pública a qual eu referi, que aconteceu há poucos dias, tratou-se também de uma demanda da lei orgânica do município. Quando um vereador apresenta um projeto que vai mexer no plano diretor, são exigidas muitas formas de encaminhamentos, né, dentre os quais promover uma audiência pública da comissão específica, no caso a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, presidida pelo vereador Mauro Pereira do PMDB. Então vocês em conjunto promoveram essa audiência pública e de forma unânime, todas as pessoas interessadas, tanto do movimento Promoinho, como a senhora citou, a Daniela Corso, tantas outras lideranças, aprovaram no âmbito da audiência. Então, o projeto passa a ser encaminhado ao Conselho do Patrimônio Histórico, ao qual nós também já nos referimos, que é o CONPAC, e ao CONCEPLAN, que é o Conselho de Planejamento do Município, para receber parecer técnico. Aí retorna para a Câmara para, então, novamente ser estudado nas comissões até poder ir ao plenário para apreciação dos vereadores. Sendo aprovado pelos vereadores, não precisa da sanção do prefeito municipal. Então, é um caminho bastante longo. Mas foi um avanço nessa audiência. Eu lembro que surgiram algumas outras sugestões, além de aprovar a sua proposta. Por exemplo, a Daniela Corso, do Movimento Promoinho, chegou a sugerir que fosse declarado aquele espaço como uma área de utilidade pública. O vereador Mauro, por exemplo, chegou a sugerir que o próprio município comprasse a área do proprietário, para daí sim ter uma exploração mais rápida daquela área e também se livrar desses imbróglios jurídicos. Além da sua ideia que já está sendo encaminhada e com possibilidades de aprovação, como é que a senhora recebe essas sugestões, a exemplo do que eu citei, tanto do vereador Mauro quanto da Daniela Corso? Bom, eu vejo que essa questão, primeiro tem que se resolver o processo judicial que está tramitando em cima do que ocorreu no dia 7 de setembro de 2012. Então, existe multa para o proprietário, né, pelo que ele fez. Existe um processo que ele está respondendo no Ministério Público. Então, em cima disso, acho que depois disso que a gente pode construir a possibilidade, né, de comprar ou não a área e fazer essa, né, tomar essa decisão. Que depende do interesse do prefeito também. Interesse do prefeito e interesse do proprietário, né? Claro que se o proprietário, e a gente sabe que o proprietário, na verdade, é uma incorporadora, né, de fora da nossa cidade. Então, se uma incorporadora comprou uma área para construir condomínio, e se ele perceber que ele não vai poder fazer o que ele gostaria de fazer, e se ele tem uma multa grande para pagar e tem que ainda reformar o prédio, daqui a pouco não é mais interessante ficar com o terreno, né? De repente se faz um negócio com a prefeitura e diz, olha, não reformo, mas entrego, né, para a prefeitura. Que seria as pessoas, os entusiastas, claro, desse movimento ficariam muito felizes se chegassem a esse Não, então é algo que pode ocorrer, né? Isso tudo depende do processo como está tramitando. Então hoje a prefeitura, digamos, atropelar o processo e já comprar, acho que não seria, né, mais adequado, porque tem um processo para, né, mas eu acredito que há essa possibilidade ela é muito bem-vinda. Quanto à questão da utilidade pública, também é algo para se pensar, né? Hoje, dar utilidade pública para um prédio privado, eu não sei direito aonde a gente conseguiria configurar, mas acho que a gente pode pensar em algo, né? Mas ainda, eu acho que no momento a gente ainda vai ter que aguardar esse desfecho judicial. E sobre esse trâmite que tu colocaste, sobre passar para um conselho, para o outro, né? Ela é, na verdade, qualquer mudança do plano diretor, né, por exigência do Estatuto da Cidade, que é uma lei maior, ela exige a participação da população. Então, acho que isso mudou um pouco a questão do planejamento da cidade, né? De que antes a pessoa dentro de um gabinete resolvia mudar o plano diretor, o zoneamento de uma quadra e resolvia e pronto, né? E aí ficava todo o planejamento fatiado e sem muita construção. Então, nesse sentido que se busca a participação popular em audiência pública, que foi o que ocorreu, né? E também respeitando, no caso, o CONCEPLAN, que é o Conselho de Planejamento, né, da Prefeitura, e nesse caso, como se trata de patrimônio histórico, e inclusão de um prédio nos anexos que tratam do tema,
Aí a nossa lei orgânica, né, vai dizer que precisa baixar para a Coplan, né? Eu fiz questão de detalhar esse processo todo, porque muitas vezes as pessoas recebem mal essa tramitação toda, pensam, pô, uma burocracia para um assunto que poderia ser resolvido. Mas cada audiência, cada parte de análise, ou seja, a audiência pública, o conselho, esse projeto ele vai se aprimorando e ganhando, muitas vezes, dados, informações que o autor, inicialmente, no caso da senhora, não tinha percebido ou não colocou. Também o próprio autor se sente estimulado por esse debate a qualificar o projeto. Então, existe também uma lógica de perseguir essas etapas todas. Eu acho que garante também a legitimidade, né? E eu diria que a seriedade do plano diretor, né? Porque não se muda o plano diretor assim, né? Com um piscar de olhos e com a vontade, e só avaliando a vontade de um vereador. Claro. Né? Então, acho que quanto mais pessoas participarem e se envolverem na participação, no planejamento, melhor. Não só para esse aspecto do plano diretor, mas como um todo, né? Isso também vai um exercício para a população começar a pensar que pode planejar a cidade, né? Vereadora, eu queria aproveitar nessa etapa final do nosso programa, como a senhora mesma citou no início do programa, não é só o Moinho de Anarrec. Tivemos um problema na Casa Rosada, na Alfredo Chaves, quase que ao lado da prefeitura e muito perto da Câmara de Vereadores. O empreendedor circundou a casa totalmente, quer dizer, acabou com um casarão que simbolizava todo o poderio econômico, de indústria da metalúrgica Abramo Eberle, que foi a pioneira no progresso de Caxias do Sul, um lugar que não pode ser visitado, que poderia ser chamado em um museu, enfim, e o empreendedor tomou conta. Outros pontos, como a senhora mesmo citou agora, o Moinho de Anarrec. Caxias não só deixa de preservar esses pontos, como também perde de ter ganho turístico com isso. Porque eu, particularmente, penso isso, está caindo de maduro. Nós poderíamos fazer um grande mapeamento por toda Caxias do Sul, não só a cidade, como o interior, e ver quais são esses pontos turísticos. Já trabalhar na preservação, se antecipar antes que aconteçam novos casos de demolição e fazer rotas turísticas, Caxias, se promover turisticamente também. Como é que a senhora enxerga isso? Que é uma preocupação que eu ouvi muito do vereador Raimundo Bump, do PSB, quando se estava discutindo o plano diretor de Fazenda Souza. Ele muito preocupado com especuladores querendo aumentar a metragem e fazer grandes conjuntos residenciais numa área que originalmente é rural e que ele se preocupava no sentido de não perder as características. Eu acho que é por isso que é importante a participação no processo de planejamento, né? Para que o planejamento não fique só para os políticos e para os técnicos, que toda a população possa participar e opinar. Mas eu entendo, eu quero concordar muito contigo, acho que tem muito potencial na nossa cidade, né? A gente tem muito prédio histórico para valorizar e para tirar partido, né? Numa proposta de roteiro turístico, seja de capelas no interior, que a gente tem várias igrejas. A localidade de Água Azul, sim, muitos caxienses não conhecem, é muito comentado. Sim, a gente não precisa ir muito longe, né? Piauí. Galópolis, a gente também tem vários prédios ali da área da indústria. A indústria na nossa cidade, né, ela tem um acervo bastante consistente, né? Então, eu vejo que ainda não se aproveita, né, todo esse potencial que a gente tem, né, da nossa história. Infelizmente, em muitas ocasiões, Caxias meio que se vende para quem é de fora, né? Então, vem um especulador de fora, compra o patrimônio e faz o que quer com a nossa cidade. E a gente meio que aceita isso. Então, eu acho que essa questão do Moinho de Anarrec, ele sim é um marco, né? Esse é um marco, porque é uma população que diz, olha, chega, a gente cansou disso, né? A gente cansou de destruição da nossa história. Poxa, né? Quem é esses empreendedores que vêm de outra cidade dizer que o nosso prédio não tem valor? Porque a gente viu em algumas entrevistas, né, os representantes da incorporadora dizendo que não tem valor. Não tem valor para ele, que não morou na nossa cidade. Está interessado só no terreno. Sim, o valor para ele é metragem construída, né? Exatamente. Então, eu entendo que a gente tem que reverter isso, né? Acho que qualidade de vida não é só desenvolvimento econômico, é desenvolvimento social,
é ter história, né, ter o reconhecimento da sua história. Quem não sabe de onde vem, provavelmente não terá um futuro muito longo, né? Então, acho que a gente precisa ter identidade, e a identidade passa pela preservação da nossa história e da nossa arquitetura, né? E, claro, um outro aspecto que é importante é o aspecto também de preservação do patrimônio imaterial, que ele é muito mais subjetivo, né? Já o material o pessoal ainda não se acostumou, né? O caxiense ainda está aprendendo a preservar, mas o imaterial, né? As histórias que ocorrem nesses prédios, né? As vidas das pessoas que passaram por ali, né? O que mudou, né? E esse prédio aqui, ele mudou a história, né? Porque ele é um eixo econômico, né? Que traz, então, o homem agricultor para a cidade. É o eixo que conecta, né? Esses dois locais. Então, tanto que o anexo 7 e o anexo 13, um deles, então, trata da questão do patrimônio na área rural e o outro na área urbana. E ele aparece nos dois exatamente por isso, por ser um eixo de conexão. Vereadora, nós estamos um pouco além do nosso tempo. Eu gostaria que a senhora, de forma breve, tocasse algum ponto que nós não tenhamos abordado até aqui para o encerramento. Bom, eu, né, deixo na verdade, essa dica para quem nos assiste, né, de que o planejamento da nossa cidade, ele também faz parte da nossa vida e todo mundo pode participar, todo mundo tem a oportunidade, né, pode acompanhar, pode sugerir e pode participar quando tem as audiências públicas. E sobre a questão dos patrimônios históricos, né, acho que todo mundo tem que ter esse cuidado, né, de olhar, de observar, né, de se apropriar desses prédios. Os prédios, eles, para além de ser uma propriedade privada, eles fazem parte de uma história coletiva da nossa cidade. Acho que isso tem que ficar bastante registrado, né? Então, é a nossa história. Para além de ser uma propriedade, né, do Fábio, da Denise, ele é a nossa história. Então, ele merece esse cuidado e esse reconhecimento, né? A gente precisa se apropriar da nossa história. Vereadora, mais uma vez, muito obrigado, então. Conversamos então com a vereadora Denise Pessoa, do PT. O projeto de lei continuará tramitando pela Casa, este que pretende então incluir no plano diretor de Caxias do Sul o Moinho de Anarrec. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a programação do Canal 16 e até o nosso próximo vídeo.